Fui chamado pelo Redome. E agora? É isso aí, pessoal. Redome, para quem não sabe, é o banco de doadores de medula óssea aqui no Brasil. Então, algum tempo, algum momento da sua vida, você foi a um hemocentro, é, pode ser durante a doação de sangue ou exclusivamente para fazer o cadastro como doador de medula, que é uma coleta desse tubinho. Eu falo na doação de sangue porque na própria doação de sangue é coletado vários tubos. E se você optar por ser um doador voluntário de medula óssea, é coletado mais um tubinho desse aqui, que vai fazer análise do seu HLA, que vai ficar armazenado no banco, que é o Redome. Então, em algum momento da sua vida, como já conheço muitos, né, que fizeram o cadastro na época da faculdade, fizeram o cadastro há muito tempo, ou para um determinado paciente que participou de alguma campanha, e seus dados ficaram lá. Daí o Redome entra em contato. E você, caramba, e agora? O que eu faço? Então, venho aqui passar para vocês, explicar mais ou menos como é feito o processo de doação, tanto doação por aférese, que é pela veia do braço, que foi um método que eu doei, como também aquele método por punção, que é pelo osso da bacia. Pessoal, eu vou falar primeiro pelo método de aférese, que é a separação, que é esse método pela veia do braço. É o mesmo método que você doa plaquetas. Talvez alguém aqui que esteja assistindo esse vídeo seja um doador de plaquetas por aférese. Você precisa ter um bom acesso venoso para que você possa fazer esse tipo de doação, tá bom? Como foi feita a minha doação de medula óssea por aférese? Pessoal, eu fui, agendou lá a data do dia da doação, tomei 5 dias de granuloquine, que é uma injeção intramuscular, ela pode ser também subcutânea, pode dar aqui na barriga também, dependendo, para a sua medula óssea, que é o tutano do osso, produzir muita célula-tronco. Então, dentro dos nossos ossos é a nossa fábrica do sangue. E tomando esse medicamento, você vai produzir muita célula-tronco. Essa célula-tronco, que é a célula jovem, que ela pode se diferenciar, tornando qualquer um outro tipo de célula sanguínea, ela acaba saindo do osso e indo para a sua circulação. Então, 5 dias seguidos, tomando esse medicamento, manhã e tarde, há muita estimulação, que é o objetivo dessas injeções, né? É que você produza muita célula-tronco. E é agendada uma data, eu fui pela manhã no hemocentro fazer a doação. Então, eu fiquei numa máquina, coloca uma agulha aqui numa veia, a outra agulha na outra. Numa agulha, o seu sangue sai, passa por essa máquina, é feita uma separação, sua célula-tronco, que é sua medula, sobe para a bolsa e seu sangue retorna por outra veia. Esse procedimento é feito por várias vezes e dependendo do peso do paciente, tá bom? Que é o tempo que você fica na máquina. Então eu comecei acho que umas 8 horas da manhã, terminei 11 horas, tá bom? E dali, logo depois que eu doei, pessoal, eu fui com a minha família, era um feriado, eu lembro que era um feriado do dia 12 de outubro de 2013, e fui com a minha família pra praia, curti o feriadão. E de boa, pessoal, você doa um pouquinho de você, e aquele pouquinho é muito pro paciente. E com uma semana, pessoal, depois que eu fiz essa doação, eu participei de uma corrida de 5 quilômetros. Então, para você que está aí assistindo, está pensando em doar, está com dúvida, porque essas dúvidas acontecem, tá bom? E acontece porque eu vejo que 99,99999% da população imagina que a doação é feita pela coluna. Não é feita pela coluna. Por ter o mesmo nome, medula óssea e medula nervosa, muitas pessoas confundem, acham que vão ficar paraplégicas, mas não, pessoal. A medula óssea é a nossa fábrica do sangue, é o tutano do osso lá que é produzido nossas células sanguíneas e que, infelizmente, alguns pacientes têm algum defeito nessa fábrica, no tutano, a gente chama de célula mutada, e acaba não diferenciando, né? Ela não amadurecendo e não se dividindo de maneira correta, e esses pacientes precisam fazer tratamento, que é quimioterapia, fazer infusão de hemácias, de plaquetas, porque esses pacientes ficam com anemia e ficam também com sangramentos. Então, precisa muito, por isso que é necessário também você ser um doador de sangue frequente ou doador de plaquetas frequente, porque esses pacientes usam muito, né? Então, pessoal, o que acontece? Então, esse tipo de procedimento é o procedimento por aférese. Então, você viu que eu tomei o granuloquine, fiz minha doação pela manhã, fui com a minha família no feriadão, voltei, com uma semana depois corri 5 quilômetros, tá bom? E de boa, minha medula foi para o paciente recebeu a medula,
e, graças a Deus, ficou curado. Depois eu vou contar sobre ele, vou fazer um outro vídeo. Já a doação por aférese, pessoal, a doação por aférese é feita pela punção do osso da bacia, então não é coluna, tá bom? Osso da bacia. Eu vou citar um exemplo aqui, bem simples para vocês. Eu tenho uma amiga que o nome dela é Mariana, ela mora em Minas Gerais, ela foi chamada pelo Redome para doar, ela viajou para Porto Alegre. E essas viagens, pessoal, que você faz pelo Redome, que ele pede para você viajar para doar em Brasília, doar no Inca, no Rio, ou doar em São Paulo, em Curitiba, é tudo pago pelo Redome, tá bom? Você não gasta nada e tudo também, você tem direito a levar um acompanhante. Ela fez a viagem para Porto Alegre, doou por punção, olha, doou por punção, ela doou por aqui, foi para uma criança, tá bom? Ela soube só que era uma criança devido ao volume que foi tirado de medula, e ela falou o seguinte: pessoal, eu me internei no hospital, no outro dia pela manhã foi feita a coleta, eu estava dormindo, acordei no quarto e eu falei, ué, é só isso? Tão simples assim? Então, pessoal, é um método que coleta a medula aqui do tutano do osso, aqui do osso da bacia, para tirar realmente a medula óssea pura. Por que pura? Porque quando você coleta por aférese, pode ir algumas células na bolsa, como leucócito, linfócito, que é a célula de defesa do doador. E aqui não, você tirando direto do osso da bacia, ela vai pura, ela vai realmente aquelas células que ainda vão amadurecer. E quando é criança, o ideal é coletar por aqui, porque essa criança, se receber medula por aférese, pode ter alguma reação. E as reações são muito fortes, porque o linfócito do doador começa a reagir de maneira muito agressiva na criança, e a criança sofre muito. Por isso que, se você for chamado para doar por coleta, que seja aqui por punção, doe por punção. Qualquer dúvida você pode colocar aqui nos comentários que a gente ajuda a esclarecer, tá bom? Eu queria pontuar aqui também, pessoal, diante desses dois tipos de transplante, o quanto é importante para o paciente você dizer o sim. Eu acompanho aqui no Flamedula, a gente acompanha muitos pacientes, muitos ficam angustiados, internados, a mãezinha, o paizinho rezando, orando o dia todo, para que possa encontrar uma pessoa como você, que entrou em contato aqui no nosso canal, que foi chamado pelo Redome e está acessando nossos vídeos para buscar mais esclarecimentos sobre todo esse processo que é de doação de medula óssea. E você é muito importante para essa família. Como eu falei, você não vai salvar só a vida do paciente, você vai salvar a vida da mãe, do pai, de toda a família e todos os amigos próximos. E é um ato nobre e vai enriquecer, vai te engrandecer muito, tanto pessoalmente quanto espiritualmente, tá bom? Eu fiz a minha doação, depois eu quero fazer um relato de como foi minha doação lá para o paciente, para que você possa também entender essa linha do tempo, tá bom? De muitas pessoas aqui relatam que o Redome entra em contato e demora a responder, demora a entrar em contato novamente. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu me cadastrei em janeiro de 2011, em janeiro de 2013 eles entraram em contato e perguntando, né, se eu estava apto a doar. Falei que sim, tranquilo, de boa, não tinha dúvida nenhuma. Em maio eles entraram em contato novamente, para você ver, de janeiro para maio, demorou um tempo, para fazer os exames, para realmente ver se eu estava apto a doar, se eu tinha alguma doença infecto-contagiosa e tudo, e também para confirmar a compatibilidade. Quando foi em setembro, olha aí pessoal, maio, aí só ligaram de novo em setembro, eu achava que não tinha nem sido compatível. Aí quando foi em setembro eles ligaram informando que foi confirmada a compatibilidade e que eu precisava assinar um termo de consentimento, que a partir daquele momento eu não poderia mais desistir. Aí você pergunta, mas por que eu tenho que assinar esse termo de consentimento? Pessoal, você imagina, né? Naquele momento que eu assino, que eu dou ok, que eu digo sim, a família é avisada, dizendo que o doador foi encontrado e que sim, ele vai doar. Então, toda a família é movida por essa esperança, por essa alegria, por essa esperança de cura, que você pode ser um anjo desse paciente e dessa família. E esse paciente, pessoal, ele vai agendar, vai procurar se tem leito disponível no hospital, tudo direitinho, para poder agendar a data de receber a medula. Só que ele interna 10 dias antes de receber a medula. E você vai receber a programação para doar próximo da data que ele vai receber a medula. A data que ele recebe a medula é chamado D0. Então eles contam no dia 0, que é o D0, infunde a medula. E ele interna no D-10. Para você ter uma ideia, 10 dias antes ele interna e ele vai fazer todo um bloco de quimioterapia, radioterapia.
Aí próximo ali do D-2, D-1, ele descansa, ele não faz nada, aí ele vai descansar no leito, ele vai ficar num quarto isolado, com pressão positiva, onde quando abre a porta do quarto, isso o paciente internado, né? Quando abre a porta do quarto, o ar sai e não entra, para evitar que entre bactérias, fungos, enfim, para o paciente que está internado, tá bom? Então, o seu sim, paciente vai agendar, vai internar, vai fazer quimioterapia, por isso que nesse período você não pode desistir, porque ele já está sendo condicionado, sendo preparado para o transplante. Então, a medula dele está sendo destruída. Eu estava até conversando com um amigo que as pessoas falam, poxa, se a medula dele vai estar destruída, como é que ele sobrevive, né? Então, pessoal, ele sobrevive com o mínimo mesmo. Poucas hemácias, que são as células sanguíneas, poucas plaquetas, poucos leucócitos, então ele praticamente fica zerado de células de defesa. Por isso que a pressão do quarto é positiva, para quando abrir a porta, o ar não entrar, praticamente sair. Não entrar nada de fora para dentro do quarto, que ele vai estar um momento muito delicado desse paciente. Ele está preparando para poder receber a nova medula. Então, quando eu faço minha doação, minha medula vai imediatamente para o paciente, dentro de 24 a 48 horas, ele tem que receber a medula. Mas a medula que ele vai receber, ele não vai receber, vai fazer uma cirurgia, não. Ele tem um catéter central aqui, onde ele recebe todos os medicamentos, onde ele recebe também, se ele precisar de sangue, de plaquetas, ele também recebe através desse catéter, que é o catéter central, só conecta aqui. E a medula óssea também é a mesma coisa, ele vai receber a medula óssea, uma bolsa, que vai ficar gotejando aqui nesse catéter, vai entrar na circulação, são gotas por minuto, depende do peso do paciente. E esse paciente vai receber a medula, essa medula óssea, célula-tronco, vai migrar para o osso. Dentro do osso é onde ela vai se multiplicar, se dividir, se diferenciar e voltar a ter uma função normal com a medula do doador. Inclusive, o paciente passa a ter o mesmo sanguíneo, o mesmo tipo sanguíneo do doador. Então, o meu paciente, na verdade, hoje em dia ele é O positivo, porque é meu tipo sanguíneo. E daí ele vai passar aproximadamente 3 semanas, aguardando a medula óssea se multiplicar, se dividir e começar a subir todas as taxas. Quando os neutrófilos ficam acima de 500 por 3 dias seguidos, aí eles cantam parabéns para o paciente, que naquele momento houve a pega da medula, ou seja, o renascimento do paciente. A medula do doador está trazendo uma nova vida para esse paciente. E mais assim, para vocês entenderem, quando a medula óssea do doador está funcionando no paciente, ele começa a fazer uma busca. Então, todas aquelas células defeituosas que havia naquele paciente, que é aquela célula mutada, naquela célula leucêmica, no caso, será destruída pela medula nova do doador, pelas células de defesa. É incrível, né, pessoal? Então, pessoal, outra coisa, quando esse paciente fica próximo do transplante do hospital, por 100 dias, a gente chama D100, né? D mais 100. E esse paciente fica tendo todo um controle, porque ele não pode pegar infecção, né? Ele vai ter que fazer todas as vacinas novamente, todo aquele quadro de vacinas que a gente tomou durante a vida, ele vai ter que refazer, tomar todas as vacinas e por aí depois ter uma vida normal, pessoal. Então, é isso que eu queria deixar aqui, essa mensagem para vocês, que o quanto você pode ser importante, né, na vida das pessoas. O paciente ele passa por tudo isso para poder ter uma nova oportunidade do renascimento, de poder reviver, e você dá essa oportunidade não só para ele, mas também para toda a família, porque vai ter essa oportunidade de ter esse ente querido por perto, para poder reviver mais momentos e poder aproveitar mais tempo com ele aqui em vida. Quero aqui deixar um recado aqui para vocês, você que está assistindo esse vídeo. Caso você tenha feito o cadastro como doador de medula óssea e está desatualizado, entra no site do Redome, lá tem a opção de atualizar cadastro, você que já é cadastrado, você pode colocar o seu novo telefone, seu novo endereço, enfim. Ou também você pode baixar o aplicativo do Redome. Através do aplicativo você bota seu nome, nome da sua mãe, sua data de nascimento, e lá você pode atualizar seus dados e também ter acesso à sua carteirinha do Redome. Lá tem a data que você fez a coleta e a data que foi realmente feita o seu cadastro no banco do Redome. Pessoal, queria aqui agradecer a atenção de todos. Sigam aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Deixe seu like aí, compartilhe. E caso você tenha alguma dúvida, a gente vai deixar mais vídeos falando sobre alguns assuntos como transplante autólogo, transplante alogênico,
transplante haploidêntico. Pessoal, hoje em dia o paciente pode transplantar com um doador 50% compatível. A gente vai passar mais informações. Pretendo também aqui no nosso canal chamar alguns médicos para que a gente possa falar sobre linfoma, sobre mieloma múltiplo, sobre mielodisplasias, leucemias, que realmente é um vocabulário que não está muito no dia a dia de muitas pessoas, mas que quando recebe o diagnóstico é importante a gente buscar informação, e a gente quer deixar esse canal bem rico de informações para que você possa esclarecer todas as suas dúvidas e medo sobre todo o processo do que é a oncohematologia, tá bom? É isso aí, pessoal. Deixo aqui um forte abraço para você. Espero que todas as informações tenham sido claras aí para você, e saiba que você é muito importante na vida de alguém. E que Deus abençoe ricamente.